Começa te contando que os prefeitos eleitos das maiores cidades do Paraná já começaram a formar o time de secretários para o próximo ano. Em paralelo, as câmaras municipais caminham para manterem na presidência nomes já conhecidos nas cidades. Em Curitiba, o prefeito eleito Eduardo Pimentel, do PSD, deve anunciar oficialmente, em instantes, 6 nomes do novo secretariado. Esse anúncio foi marcado para as 4h da tarde. A informação, inclusive, já foi antecipada aqui na Jovem Pan News, no RIC Notícias Opinião. O atual presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Marcelo Facchinnello, do Podemos, vai ser o novo secretário de governo da prefeitura. A vereadora de Curitiba reeleita, Amália Tortato, do Novo, será a secretária de Desenvolvimento Humano, uma secretaria que vai ser criada aí pela nova gestão. Já o vice-prefeito eleito, Paulo Martins, do PL, vai assumir também a nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O novo prefeito vai manter pelo menos 3 secretários da atual gestão. Marilza Dias, na pasta do Meio Ambiente, Ogeni Pedro Maia Neto, à frente da URBS, e Vanessa Volpe Belegarte Palácios, na Procuradoria-Geral do Município. Vamos lá, vamos entender essas decisões de Eduardo Pimentel. Primeiro, Paulo Martins, que deve ser um vice atuante, vai ter uma secretaria nova e grande para tocar. É uma secretaria que vai concentrar toda esta questão do desenvolvimento econômico. É uma secretaria que deve reunir ali agências de desenvolvimento, deve ter superintendências. É uma secretaria que vai tocar a parte econômica da gestão. E você vê ali em outra confirmação, que é a da Amália Tortato, do Novo, o cumprimento de um acordo, né, com o time de Deltan Dallagnol e do Partido Novo. A Secretaria de Desenvolvimento Humano também é nova, ela é uma junção de várias coisas. Vai cuidar, é claro, de desenvolvimento humano, mas pegou também os cuidados com as crianças e os adolescentes da Fundação de Ação Social, que perde essa capacidade, vai passar a ser tocada pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, e também a questão de doenças raras, né? E doenças especiais também ficam nessa secretaria. Essa área sai da saúde e vai integrar o desenvolvimento humano. São as 2 novas secretarias. Deve ter mais uma que vai ser anunciada nos próximos dias. Os outros nomes, os outros 3 nomes confirmados, são a cota de Rafael Greca, digamos assim, nesta administração. Eu até falei na minha coluna em semanas passadas que a taxa era de 70%, 80% de renovação em relação ao time de Greca de Pimentel. Até agora está mantido isso aí. Tem muita coisa para acontecer, tem muitos nomes a serem confirmados, mas ao que parece, o que se comenta nos corredores do Palácio 29 de Março aqui em Curitiba é que esta seria a cota de Greca. Marilza Dias, no Meio Ambiente, segue no cargo, o Ogeni Pedro Maia Neto, na URBS. Então não teria grandes mudanças ali na URBS. E aí uma preocupação importante de Eduardo Pimentel é a seguinte: nós estamos às portas de um novo edital que vai licitar de novo o transporte coletivo de Curitiba. O Ogeni conseguiu ali convencer o prefeito que ele reúne ali o conhecimento necessário para tocar a URBS nesse momento tão específico. Ele tem a experiência de tocar o sistema até aqui. Esta foi a grande defesa do nome dele. E a Vanessa Palácios também segue na Procuradoria-Geral do Município. O prefeito Rafael Greca não enfrentou grandes problemas nessa área. A ideia é que ela siga, então, já que teria comprovado ali, né, a sua expertise, não mexeu em time que está ganhando. Agora, a expectativa é que tenhamos novidades aí. Secretaria da Saúde, né? Provavelmente o grupo não será trocado, o nome sim. O nome de uma dentista, a Flávia Quadros, está sendo bem cotado. Ela faz parte desse grupo ali relacionado à saúde de Curitiba, que já está há muito tempo ali, muito ligado a Márcia Sulac, deputada estadual, que tocou a saúde na gestão Greca. Também é um grupo que conversa com o Luciano Dutti. Mas o Luciano Dutti não foi contra? Pois é, mas a saúde é um feudo desse pessoal. A educação ainda está com nomes sendo discutidos. O que a gente pode trazer de bastidor, Rafael Amorão, é que a atual secretária tentou ficar no cargo e recebeu um não. Ele quer trocar esta área. E vamos acompanhando para ver quais serão os próximos anúncios. Uma tônica
nas conversas de sondagens e nas conversas de secretários que já estão confirmados. Pimentel tem falado muito da questão geracional. Ele quer pessoas novas. Podem ver que todos os que ficaram, os que estão entrando, têm ali na faixa de 40, 50 anos. É isso que ele pensa, né? Uma mudança no mindset geracional do comando da cidade, Moron. É isso, né? A gente tem hoje, então, oficialmente os 6 primeiros nomes da equipe de Eduardo Pimentel. O Marco já destacou aqui que desses 6 nomes, 3 ali, né, tem uma espécie de gentileza e mantendo, portanto, né, os nomes da atual gestão, que tiveram uma avaliação de que tem um papel importante ainda para sinalizar a continuidade e, ao que tudo indica, né, essa reformulação daqui para frente segue e nas demais pastas. É isso, de fato, o que se comenta. Os 3 nomes de Greca mantidos são esses apresentados hoje e ponto. Tá paga ali a prenda, a cota. O Pimentel tem o desejo de fazer sim a sua assinatura, deixar a marca na gestão, sinalizar a continuidade, mas trazer a partir de agora ali uma marca própria para o trabalho à frente de Curitiba. E a sinalização mais importante em relação a isso é a escolha do vereador Marcelo Fachinello para o cargo da Secretaria de Governo, que é um cargo extremamente importante, é um cargo estratégico, é o braço direito que faz a costura política com a Câmara de Vereadores e que muita gente do time do Rafael Greca apostava que não teria mudanças. Apostava ou desejava, e isso pegou, de certa forma, uma parcela do campo político de surpresa, tanto dentro da Câmara de Vereadores, em relação a partidos políticos que esperavam ali garantir uma secretaria, por exemplo, para o Partido do Podemos, é um exemplo em relação a isso, né? Quanto do grupo atual da Prefeitura de Curitiba. Então, uma sinalização importante, apesar da mexida de brios, vem aí com uma clareza, né? De que o Eduardo Pimentel quer um time que chegue no mesmo ritmo que ele, com uma renovação de certa forma, dando resultados e resultados rápidos. Está acomodando aí o grupo amplo que o apoiou nas eleições também na construção dessas secretarias. Em Londrina, nenhum nome oficial foi divulgado pelo prefeito eleito Tiago Amaral, do PSD, mas são cotados nos bastidores os nomes da superintendente do Hospital Universitário de Londrina, Vivian Feijó, para a pasta da Saúde, e do professor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, o Marcos Rambalducci, para a Educação. Então, lá em Londrina, o Tiago Amaral também tem muitos acordos a cumprir. A chapa dele foi ampla, reuniu ali o time dele, o time mais bolsonarista ligado a Felipe Barros, também a outros grupos da cidade que lhe deram apoio no segundo turno. Então, ele tenta acomodar todo mundo aí nesta gestão. Um outro nome também que está sendo discutido é o da comunicação social, né? Ele quer alguém mais ligado à área conservadora. Então, o pessoal ali que atua nessa área tem apostado em alguns nomes, mas muito no bastidor ainda. Vão acompanhar para ver o que Tiago Amaral fará em Londrina, Moron. É isso, Marca. A gente sabe que existe, obviamente, um desejo de trazer ali resultados rápidos. O Tiago Amaral vem com um discurso bastante forte de direita e também tem exatamente essa promessa de trazer ali um choque de gestão. Então vai montar o secretariado tendo os acordos para cumprir que fez ali no período eleitoral e querendo dar para a população já essa sensação de imediato, né? De que a coisa mudou na cidade. Então vai montar um time que venha trazendo ali essa resposta rápida. O pessoal está cobrando aqui que eu não falei. O nome cotado para comunicação e cultura em Londrina é de Paulo Briguet, né, que é um jornalista aí lá, trabalhou a Folha de Londrina, bastante conhecido na cidade. Vamos passar para Maringá. Por lá, o Edson Luiz Pereira foi anunciado hoje como secretário de Gestão de Pessoas no novo governo de Silvio Barros, do Progressistas. Também já foram confirmados os nomes de Paulo Biazon, na Secretaria de Esportes e Lazer, Tiago Valenciano, na Secretaria de Cultura, Wagner Múcio, na Secretaria de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Defesa Civil, Fernando Brambila, na Secretaria de Educação, e Antônio Carlos Nardi, na Secretaria de Saúde. O Silvio Barros tem bastante experiência na gestão da cidade, já foi prefeito outras vezes, e você veja que é o que está mais avançado aí com a sua lista de definições. Esse momento aí, novembro, dezembro, antes de uma gestão que se inicia em janeiro, é sempre muito repleto de apostas, de bastidores, de gente que quer se promover.
também quer tentar ali um lugar ao sol. E lá em Maringá a coisa está mais definida já. Muitos secretários já tinham sido definidos, inclusive durante a campanha. O Silvio Barros teve muito tempo, teve uma campanha tranquila. Das grandes cidades foi a mais tranquila, ganhando o primeiro turno com uma certa folga. Então já tinha uma noção também de quem ia chamar para o time dele. Há também ali um pagamento de acordo, dá para dizer assim, né? A gente vê ali vários nomes de vários grupos diferentes nessa composição do Silvio Barros lá em Maringá. O que não falta é experiência para ele, inclusive um conhecimento profundo da cidade, da gestão. Então, já era esperado que esse desenho do secretariado por Maringá já estivesse mais avançado em relação às outras cidades, mesmo com as combinações políticas naturais do processo eleitoral. Vamos falar de Foz do Iguaçu. O prefeito eleito, o general Silva Iluna, do PL, anunciou Lélita Santos como a nova diretora do Hospital Municipal de Foz e o doutor Fábio de Melo na pasta da saúde. Além deles, vão compor o novo governo o empresário Jim Bruno Petrikoski, que vai ficar na Secretaria do Turismo, a engenheira civil Thaís Escobar e o arquiteto José Teodoro Oliveira Irão, respectivamente, para obras e planejamento. E o curador e produtor cultural Dalmon Benítez, que vai assumir a Fundação Cultural. O general Silvio Luna prometeu muito isso na campanha, inclusive, que faria uma equipe mais técnica. Isso, inclusive, mexeu com os grupos políticos da cidade, que diziam, olha, o general não vai saber tocar Foz do Iguaçu porque ele é muito técnico, ele tem essa visão militar, né, e vai ter ali dificuldades de fazer a política com a Câmara, com os partidos. Mas até agora, ele conseguiu nomes técnicos e que agradaram grupos políticos importantes da cidade, principalmente, é claro, os vereadores, com quem ele vai ter que conversar durante os próximos 4 anos. Então, dos nomes apresentados em Foz do Iguaçu até aqui, mostram ali uma capacidade de gestão de Silvio Luna até agora. Ele conseguiu achar nomes técnicos que agradam também os grupos políticos. Tem que ser só técnico? Não. Tem que ser só político? Não. Tem que achar justamente esse misto. Não adianta colocar alguém que só sabe apertar botão e parafusos, porque ele não vai conseguir conversar com a diversidade da cidade. Mas também não adianta colocar só político, porque só vai fazer política e não vai tocar a gestão. É delicado, Rafaela Moron, achar nomes ideais que atendam as duas vertentes. Lá em Foz eles estão conseguindo. É um equilíbrio bastante delicado, né? Porque ao mesmo tempo que você quer a eficiência da pasta, você sabe que tem a relação política, né? É um ambiente que você tem ali exatamente o modelo como a gente se apresenta no campo da gestão. Então, não existe, né? Os governos que tentaram dividir essa lógica, muitas vezes ficaram sem apoio para ter os seus projetos aprovados no legislativo e também não conseguiram fazer andar muitas questões importantes para a cidade. Então é uma conta que tem que ser achada ali, um meio termo, é o caminho do meio, como diriam ali os budistas. Vamos falar agora das câmaras de vereadores, porque tem novidades nas casas legislativas dos maiores municípios do Paraná. Olha, a chegada dos novos prefeitos nas maiores cidades do nosso estado também trouxe a expectativa para mudanças nos comandos das casas legislativas. E quem traz mais detalhes dessas negociações internas é o produtor aqui do RIC Notícias Opinião, Brian Valêncio. Brian, boa tarde, você fez uma pesquisa completa, traga os dados. Boa tarde, Mark. Boa tarde, Rafa. Pois é, vocês estavam falando das prefeituras. De fato, a gente tem aí nas grandes cidades novos prefeitos, mas se a gente for olhar do oeste, vindo até a capital, não é o que vai acontecer nas câmaras de vereadores. Grandes expectativas para reeleições nas câmaras das maiores cidades. A novidade vai ser em Foz do Iguaçu. Isso porque lá 73% dos vereadores são novos. Inclusive o atual presidente não foi reeleito. Então lá deve ter uma mobilização para a escolha do futuro presidente e hoje há 4 vereadores que disputam essa vaga, coincidentemente os 4 que foram reeleitos. São eles: Adnan El Sayed, do PSD, Cabo Cassol, do PL, Anice Gazaú, do PP e Yasmin Hachem, do PV. Esses 4 disputam internamente e lá não tem uma organização ainda, justamente porque, como todos são novatos, não se sabe quem será o presidente, mas esses 4 se articulam, e aí eu destaco 2 que são governistas, né? O Cabo Cassol, que é do PL, e o Adnan, que é do PSD, os 2 partidos aí que lideraram essa campanha ao lado do candidato Silvio Luna, agora prefeito eleito. Em Maringá e Londrina a situação é bem diferente, viu, Mark? Lá a gente vai ter a reeleição, muito provavelmente, né, dos atuais presidentes das casas. Em Maringá, a gente tem
o Mário Rossoaca, né, que ele é o atual presidente, e chama atenção que ele está à frente dessa casa legislativa há 6 biênios. Ou seja, 6 mandatos de 2 anos, o que dá 12 anos chefiando a Câmara de Maringá. E ele, nessa nova legislatura, ele foi reeleito, tem a ampla margem aí, dentre os próprios vereadores, para continuar no cargo. Em Londrina, o cenário é muito parecido. Emanuel Gomes vai tentar a reeleição e é o favorito para se manter aí. Apesar da troca do prefeito, a composição da casa na mesa executiva não deve ser muito diferente. Tem um vereador correndo por fora, o David Weasley. Ele foi o mais votado nessa legislatura e está tentando angariar apoio dos colegas para tentar alcançar essa presidência da Câmara lá em Londrina, mas aparentemente a possibilidade do Emanuel Gomes ficar mais uma vez no comando da Casa Legislativa vem prevalecendo até o momento. O Mark costuma dizer que os ventos mudam muito na política, então a gente tem um cenário preliminar, lembrando que as câmaras aí vão escolher isso no começo do ano que vem, ali no final de janeiro, no começo de fevereiro. E aí a gente chega em Curitiba. Curitiba é interessante. Por quê? Com a saída de Facnello, vocês apontaram na pauta 1, a Câmara vai ter uma readaptação natural. O atual presidente poderia concorrer a uma reeleição, porque é uma nova legislatura, mas não vai fazer isso, vai para o secretariado. E aí despontam 2 grandes nomes, Tico Kuzma, do PSD, e Serginho do Posto, também do PSD. Eles que já foram presidente da Câmara de Curitiba em outras legislaturas, em outros mandatos, tentam retornar agora e são vereadores eleitos. O grande ponto, e aí eu acho que está a possível novidade, Mark, eu conversei com vários dos vereadores eleitos de primeiro mandato, os novatos, os calouros, e é uma tentativa, é a maioria, né? 52% da casa vai vir renovada para o ano que vem. E é uma tentativa de demonstrar que essa renovação não ficou apenas da boca para fora. Então já há um grupo de vereadores articulando uma nova composição dessa mesa, uma tentativa do que eles chamam nos bastidores de terceira via. E aí, nesse grupo é engraçado, porque há uma novidade, há uma mudança, mas eles se dividem. Eles se dividem entre, preferencialmente, os homens que são mais à direita e as mulheres que são mais à esquerda. Essas mulheres, e aí dá para citar 3 nomes, né? A professora Ângela, do PSOL, a Wanda Cis, do PSD, e a Camila Gonda, do PSB. Aliás, a Wanda é do PV, se eu não me engano. PDT, acho. PDT e a Camila Gonda do PSB. Essas 3 vereadoras são novatas, sabem da articulação, mas não estão participando da articulação. Elas que se alinham mais à campanha de Luciano Dutti, mais à esquerda nessa eleição. Do outro lado, tem os vereadores que chama-se hoje da bancada da selfie, né, que é o Mundo Polarizado, o Olímpio Mundo Polarizado, o Guilherme Kilter, que foi muito bem votado, outros vereadores mais ligados a essa ala articulam uma possibilidade de mudança e de uma terceira via. O grande ponto, não há consenso de quem seria essa terceira via. E não tendo consenso, o que eles dizem hoje é, se não acharmos ninguém até o fim do ano que represente essa renovação, vamos de Tico Kuzma, e aí o Serginho do Posto vai ter que se contentar com a liderança do governo. O que para o Pimentel não é ruim. É o que ele planeja, são 2 candidatos para presidência e liderança do próprio partido dele. Mas internamente há essa movimentação. Esses vereadores mais à direita e mais votados querem trazer essa mudança. Se isso vai acontecer, só o tempo dirá, Mark. É isso, né? O Serginho do Posto tenta ainda disputar ali com o Tico Kuzma. O Serginho do Posto tem um perfil mais duro, menos simpático, mais técnico. O Tico já é o oposto. Ele é mais simpático, mais bonachão, e os vereadores gostam disso. Se eu tivesse que apostar hoje, né, o Tico Kuzma está na frente, na preferência, principalmente desses novatos. O Brian trouxe a apuração aí. Eles não estão unificados, pelo contrário, né, estão divididos. O que não aconteceu nas eleições passadas, né? A legislatura que é atual, né? Os novatos meio que fizeram um bloco ali, até conseguiram impor um novato como presidente. Marcelo Facnello era vereador de primeiro mandato. Agora a gente não vê isso porque foi tão grande a renovação, é metade da casa, que tem muitos, né? E eles têm divisões ali ideológicas, e dentro, por exemplo, das próprias divisões ideológicas, há brigas. Por exemplo, o Guilherme Kilter tem ali rusgas com o João Bétega, né? Eles são de direita, mas um falou mal do outro na campanha. Na verdade, o João Bétega falou mal do Guilherme Kilter na campanha, então eles não se sentem confortáveis, pelo menos até agora, de se sentar na mesma mesa, né? Isso pode
ser resolvido ali na frente, né? Sabe como é que é a política, mas hoje não há esse conforto, todo mundo sentar e falar um bloco nosso, porque eles conseguiriam impor muita coisa. E por outro lado, Brian trouxe a apuração aqui, os reeleitos, alguns dizem o seguinte: não, mas tinha que ser alguém que não foi ainda presidente. Mas essa vontade está só na vontade. Eles mesmos já admitem que não vão ter força para colocar uma candidatura. Então, a disputa deve ser Tico Kuzma e Serginho do Posto. O Tico, nesse momento, está na frente aí nos trackings, né? Nas bolsas de aposta ali da Praça Eufrásio Correia. E o que eu tenho a impressão, Brian Moron, é que, independentemente de qual dos dois ficar na frente, conseguir ali a maioria, o outro deve retirar. Eu acho que nós estamos caminhando aí para ter uma unanimidade. Essa é a minha dúvida também, principalmente porque os dois são do mesmo partido, o PSD, e fazem parte da base de apoio do prefeito Eduardo Pimentel. Então não sei se vão chegar a um acordo de cavalheiros, né, nesse sentido de entender ali quem é que foi que angariou basicamente mais votos. Agora, hoje de manhã a Câmara de Vereadores estava pegando fogo exatamente nessa expectativa aí, porque tem mais vereador acreditando, Marcos Souza, que vai virar secretário. Tem mais? Tem. Nomes, temos? Tem muita gente esperando, contando que vai virar secretário. Se vai virar mesmo, está lançando o nome ali numa expectativa de que isso vai virar verdade, a gente não sabe. Mas tem muita gente crente que vai conseguir emplacar ali um primeiro escalão do Eduardo Pimentel. Vamos aguardar para ver, né? Dentro da Câmara se fala do professor Euler, do MDB, que tenta ali a Secretaria de Educação. Vamos ver se ele vai conseguir se colocar à frente da pasta de fato, né? O MDB já participa da gestão Greca, tem ali regionais importantes, a regional ali do Cajuru, salvo engano, vou confirmar e trago a confirmação no próximo bloco, mas é isso. Então o MDB já está ali agraciado na gestão Greca, vamos ver o tamanho que eles terão, né, na gestão de Pimentel. O Euler, ele se lançou candidato à Prefeitura de Curitiba, pré-candidato, e foi o primeiro nome a ser retirado da disputa, justamente no acordo para colocar Eduardo Pimentel com esse grande núcleo de partidos em torno dele. O Euler queria colocar a cidade em discussão, ele já é um vereador histórico aqui da nossa cidade, está aí há algumas legislaturas, mas houve um entendimento no MDB que era mais fácil caminhar com Pimentel e, na sequência, angariar uma secretaria. Se o Euler for beneficiado, que na verdade é a grande ambição dele agora, quem se beneficia no final das contas é o João das Cinco Irmãos, que acabou não eleito, é o primeiro suplente do partido e pode eventualmente ficar na Câmara. E com essas duas mudanças de hoje, a gente também já tem mudanças na Câmara, né, Rafa? Entra a Sargento Tânia Guerreiro, que era uma vereadora da legislatura passada, não se reelegeu e agora fica no lugar do Marcelo Fachinello. E na vaga da Amália Tortato, entra o Rodrigo Marçal. Ele era suplente do Novo nessa última legislatura e ficou ali por um tempo, durante uma licença de uma das vereadoras que tinha engravidado e saiu, e ele ficou 9 meses como vereador. Então o Rodrigo Marçal já conhece a casa e agora deve pelo menos ter uma maior segurança em um período maior, porque a Amália vai para a secretaria. Esses confirmados, né? Deixa eu só corrigir aqui, eu falei Regional Cajuru, não. Regional Boqueirão, o Zé Camelo, que é do MDB, presidente do MDB de Curitiba, que administra a Regional Boqueirão. Hoje é a cota do MDB na administração municipal da capital. Vamos ver se eles vão conseguir ampliar esse bolo aí. E a Secretaria de Educação é uma secretaria importantíssima, um dos maiores orçamentos do município. E politicamente também, vocês lembram, uma das grandes polêmicas da eleição foi justamente a suposta compra de livros de temática de gênero, que foi muito explorada aí durante a campanha. Livros esses que teriam sido comprados pela secretária de Educação atual. Até é um dos motivos que fizeram ali a administração que está entrando ter a certeza que não a quer entre os secretários. Então vamos ver como é que vai ser isso. Mas uma coisa a gente tem certeza, né? O que tem de gente também querendo colocar o nome na confusão. Então. Tem. E tem de todos os lados. Dar essa informações como essa aqui é muito difícil para o jornalista, porque tem os boatos verdadeiros, né, que se transformam em verdades. Você tem ali balões de ensaio. Às vezes, né, o próprio time que está escolhendo as pessoas joga na imprensa um nome para ver, se... Tem um ditado em Brasília que eles falam muito, né? Coloca no céu. Se subir, fica. Se cair, pega fogo. Então é isso. Então eles colocam um balão no céu, né?
se resistir ali à imprensa, a pessoa acaba sendo nomeada. Senão, eles dizem, não, isso aí foi fake news da imprensa, eu nunca pensei em colocar esse nome. Né? E também tem ali os acordos já pré-estabelecidos e os partidos buscando nomes ali que agradem também os prefeitos, né? No final das contas, são eles que escolhem. É isso, a gente tem que aguardar. Ainda tem muitas áreas importantes, tem obras que não saíram ainda, educação que a gente tem que aguardar, saúde, até que os nomes venham, né? Pelo visto, a gente vai ter esses anúncios em blocos na Prefeitura de Curitiba e até lá vamos ter essas modalidades todas que você mencionou aí pipocando, Mark. E você sabe, Rafa, só para completar a informação, nessa apuração com os vereadores novatos, 2 deles me falaram o seguinte: olha, nessa tentativa de buscar o nome, o que a gente entendeu é que Jason Goulart, ele foi muito bem votado e ele trafega muito bem entre os novos, porque ele é novo, mas fala também com os vereadores antigos, ele que tem um reconhecimento tanto da população curitibana quanto do próprio parlamento. Ele seria uma figura central para presidir a casa e a gente tentar fazer esse movimento de renovação. E aí eu fui procurar o Jason Goulart e a resposta dele foi bem objetiva. Ele me disse que não me está discutindo no momento ser presidente da Câmara, mas terminou com uma mensagem que eu acho que diz muito sobre como na política tudo muda. Ele disse que não está discutindo, mas terminou com ainda não estou discutindo. 3 pontinhos. Então na política é isso. Por enquanto ele disse que não está interessado nesse cargo. Mas se a demanda vier, por que não, não é mesmo? Jason Goulart, que é jornalista e sabe utilizar muito bem as palavras.